E hoje nós vamos falar sobre abelhas. Abelhando. Abelhar! Abelhando. Abelhas. Mas antes, vamos para a vinheta. Mas vinheta não. Eu não gosto de vinhetas. Aquela musiquinha com coisinha girando. Ah, não. Dá agonia. Nada de vinhetas. A não ser que seja com um barulhinho de chuva, aqueles mantra budistas. Eu estava assistindo um documentário e eu não sabia que muitos insetos fazem uso da eletricidade estática para N funções. Nesse documentário, o que ele acaba mostrando é as abelhas mesmo. Para quem não sabe o que é eletricidade estática, tem um vídeo em que falo sobre 6 formas de se obter eletricidade na natureza. O exemplo que foi dado no documentário foi das abelhas, mas depois eu fui pesquisar e eu vi que muitos insetos fazem uso da eletricidade estática. No caso das abelhas, elas conseguem, ao chegar perto da flor, a diferença de carga dela em relação à flor faz com que o pólen seja coletado. Porque o que acontece? Quando você pesquisa, diz que o pólen é coletado por causa do pelo nas patinhas das abelhas, mas não é bem isso. O pólen é coletado pela diferença de carga entre a patinha da abelha e a flor. Então, beleza. Abelhas conseguem fazer uso da eletricidade estática. Só que aí eu fui pesquisar um pouco mais. Um desses que eu estava vendo é sobre a eletricidade estática em enxames de abelha. O que foi que eles viram? Eles viram que, ao medir a carga eletrostática de um enxame de abelhas, eles descobriram que tem a mesma carga de uma nuvem de tempestade. Ou seja, foi a primeira vez que eles detectaram que insetos podem fazer uma mudança climática, alterar fisicamente o ambiente em volta, eletricamente. Alterar fisicamente o ambiente em volta. Porque até então achava-se que esses efeitos eles eram puramente de eventos meteorológicos, eventos climáticos. Mas na verdade, não. Então quando tu olha para organismos tão pequenos, sendo capazes de eventos desse tipo, tu começa a olhar para outras coisas. Como por exemplo, por quê? Porque todo organismo, seja um inseto, seja você, todo organismo ele tem uma carga elétrica inata, tá? Uma carga elétrica que é chamada no caso, a bioeletricidade, ela estuda isso. Então, todo organismo ele tem sua carga elétrica inata. A questão é que, alguns vão gerar mais e outros vão gerar menos. Alguns vão ser mais perceptíveis, outros não vão ser menos perceptíveis. Essas cargas elétricas, esses pulsos elétricos, vão causar diferenciações no ambiente em volta. Como assim? E aí vem o papel da eletricidade estática. Por exemplo, no caso dos humanos. As células, para poder você fazer sua movimentação, você pegar algo, mover seus músculos, vão ser necessários diferenças de potenciais nas células, tá? Em canais de sódio, canal de potássio e tudo mais. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Para poder mover os músculos. No caso dos insetos, o estudo que tem, até o momento que eu vi, é em abelhas, mas o próprio autor ele fala sobre um possível estudo futuro por exemplo, em outros insetos. Entre eles ele cita os gafanhotos, porque existem enxames bíblicos de gafanhotos. Então eles realmente atacam grandes produções, grandes colheitas, e vem a questão de esse impacto, não só quando ele entra para atacar essas grandes plantações, essas grandes colheitas, mas um impacto no sentido elétrico em volta das plantações. E a gente está falando não somente no sentido dos gafanhotos, mas a gente está falando dos insetos como um todo nas plantações. E até mesmo o papel de micro-organismos, porque, por exemplo, o humano, uma pessoa, ela é lar de trilhões de micro-organismos. Então, se você parar para pensar dessa forma, talvez sim exista um impacto elétrico de micro-organismos no corpo de um humano.
E aí vem um outro estudo que eu estava vendo, que é sobre uma rede elétrica no corpo humano, chamado de uma área de estudo, que ele estuda uma rede elétrica no corpo humano chamada de electroma. O que acontece? A gente vai ficar com isso, tá? Para um outro vídeo que a gente vai falar sobre isso, mas já adiantando, o electroma ela é uma área de estudo em que ele vai traçar todo um perfil de como a eletricidade ela se comporta no corpo humano. E aí que tá, por causa que nesse estudo que foi feito, eles perceberam que as células cancerígenas elas geram um zumbido de estresse elétrico diferente das células normais. Então, se você fecha os canais de sódio, especificamente, tá, os outros canais, mas os canais de sódio de uma célula cancerígena, você pode controlar esse tumor para ele não evoluir para um tumor maligno. Ou seja, você mantém esse tumor em controle, como uma pessoa, por exemplo, com diabetes tomando insulina, e ela se mantém ali, tá, em controle, controlando, e assim evitar, por exemplo, de fazer algo mais tóxico, como uma quimioterapia ou algo do tipo. Mas isso aí já é uma outra coisa. No que se refere à eletricidade nos animais, a gente tem o que chama de eletrogênese e a eletrorecepção. A eletrogênese é quando o animal ele emite a carga elétrica, o pulso elétrico. E a eletrorecepção é quando o animal ele recebe a carga elétrica, a informação. Tá? Como assim? Por exemplo, as enguias e algumas arraias elétricas, elas emitem, tá, pulsos elétricos para predar. Tá? Enquanto, por exemplo, pegar o exemplo dos tubarões, eles têm um órgão específico chamado de ampola de Lorenzini. Esse órgão específico ele consegue detectar os sinais elétricos em volta e mesmo que ele não consiga enxergar absolutamente nada, ele sabe onde sua presa está. Ao pesquisar em insetos, eu vi que as mamangavas, uma espécie solitária, um pouco diferente de abelhas, as mamangavas, elas quando chegam numa flor, o batido de suas asas são tão fortes que elas geram um pulso elétrico, tá, que causa uma diferença eletrostática na flor, ali em volta dela. Ela muda a carga elétrica da flor, tá, por até 100 segundos. Ou seja, ela chega, o batido de suas asas muda o campo elétrico em volta da flor, ela coleta o pólen, porque a coleta do pólen ela não é somente por causa dos pelos, mas sim pela diferença eletrostática, ela sente, tá, essa diferença eletrostática. Então o pólen é coletado justamente por causa dessa diferença eletrostática. Então ela coleta o pólen e ela vai embora. Uma outra abelha, quando vem, ela já sabe que o campo elétrico da flor foi modificado. E por causa dela já saber que esse campo elétrico foi modificado, ela já sabe que ali não tem pólen, ela não vai nem perder tempo. Ela já vai para uma próxima. Ou seja, é uma eletrorecepção social, em que um organismo já está avisando o outro, quando ele vier, de que ali já não tem mais nada para ele não precisa nem perder tempo naquilo. Então o vídeo de hoje é um pouco mais curtinho, né? Curiosidade, né? O que eu acabei vendo. Então é isso aí, tchau, até a próxima. Beijo, se inscreve, é isso aí.